especial. Vamos lá então, estávamos falando agora do recurso especial e do recurso extraordinário, né? Estávamos falando das novas finalidades das cortes superiores, né? Em razão do advento do precedente obrigatório nas últimas décadas e a sua consolidação agora no sistema de precedentes do novo CPC. Pois bem, lembram-se quando nós tratamos na teoria geral dos recursos dos pressupostos extrínsecos e dos pressupostos intrínsecos do recurso. Tudo aquilo que nós falamos na teoria geral dos recursos quanto aos pressupostos extrínsecos e intrínsecos servirão também aqui para a análise dos recursos especiais e do recurso extraordinário. Recurso, aliás, para não ficar toda hora fazendo essa ressalva, recursos extraordinários é gênero do qual são espécies o recurso especial e o recurso extraordinário. Da mesma forma, se eu falar recursos especiais, também é gênero do recurso especial do recurso extraordinário, tá, pessoal? Então, quando eu falar os recursos extraordinários, eu estou falando tanto do especial quanto do extraordinário. Ou quando eu falar os recursos extraordinários, estou falando do recurso especial e do recurso extraordinário, ok? Ambos têm essa natureza extraordinária, natureza especial. Quando eu estiver falando, claro, recurso especial do STJ ao STJ, estou falando do recurso especial. Quando eu falar os pressupostos do recurso extraordinário, estou falando, obviamente, do recurso extraordinário. Pois bem, os pressupostos extrínsecos que trabalhamos na teoria geral de recursos aplicam-se irrestritamente aqui aos recursos especiais e extraordinários. No momento em que os recursos interpostos, eles precisam preencher determinados pressupostos extrínsecos e intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos estão relacionados ao modo de exercer o poder de recorrer. Dentro dos pressupostos extrínsecos do recurso, a gente analisa se o exercício do poder de recorrer ele foi exercido no modo previsto em lei. Dentro dos pressupostos extrínsecos, o que a gente analisa? Lembrem aí, dentro dos pressupostos extrínsecos, analisamos o quê? Andresson. Cadê? Tainá, partiu, Tainá. Legitimidade. Será? Concorda, Marina? Modo do exercício de rede. Sim, mas a gente analisa quais são os pressupostos extrínsecos. Anderson está aqui falando legitimidade e interesse. Vocês concordam? Lisa falou cabimento. Vocês concordam? Opa, tem divergência surgindo aí. Eric trouxe tempestividade. Luana trouxe tempestividade e preparo. Silvia também tempestividade. E aí? Comecem a guerra. Quem está certo? Preparo. E aí? Cabimento, tempestividade, preparo. Quantos são os pressupostos extrínsecos? Regularidade, 3. Ok, estão falando que são 3. Tá bom, então vamos tentar chegar num consenso agora de quais são os 3. Aí Anderson já fez um juízo de retratação aí, ó. Ele já fez um juízo de retratação e reconheceu que estava falando dos intrínsecos. Suzana botou aí, ó, tempestividade, preparo e regularidade formal. Todos concordam com Suzana? Há divergência? Alguém concorda? Podemos dar por certo? Sim, sim, sim. Cadê? Sim. Todo mundo concorda? Se Suzana errar, todo mundo errou junto dela, com ela? Bora todo mundo errar junto com Suzana, então? Mas tá certo, Suzana tá certa, é isso mesmo. Os 3 pressupostos extrínsecos dos recursos são tempestividade, preparo e regularidade formal. Quando nós analisamos a tempestividade, o preparo e a regularidade formal, a gente não está analisando se a parte tem ou não tem o poder de recorrer.
Quando a gente analisa a tempestividade, a gente está analisando se o modo de exercício do poder de recorrer foi feito na oportunidade correta. Se o modo de exercício foi feito naquela janela existente entre o início da fluência e o final da fluência do prazo, né? No momento em que tomou conhecimento e no momento final do prazo. Quando a gente fala de preparo, a gente não está discutindo se a parte tem o direito ou o poder de recorrer ou se não tem. A gente só pergunta ao parte: você pagou as despesas inerentes à prática do ato? Está comprovado nos autos esse pagamento? E terceiro, na hora que a gente analisa a regularidade formal, a gente não está também analisando se a parte tem ou não tem direito àquilo que ela alega. Ou melhor, se ela tem ou não tem o poder de recorrer ao tribunal. A gente só analisa, dentro da regularidade formal, se os aspectos formais do recurso estão preenchidos. Vai analisar, peraí, isso que você interpôs é um recurso mesmo? Você trouxe uma fundamentação para o seu pedido? Você trouxe um pedido de reforma ou um pedido de invalidação? Tem causa de pedir? Tem pedido? Tem. Você escreveu? É um recurso escrito? É escrito. Está na língua portuguesa? Está na língua portuguesa. Está assinada por advogado a petição? Está assinada por advogado. O advogado que assinou tem procuração nos autos? Tem procuração. Então pronto, grosso modo, os requisitos legais, as formalidades legais para a prática do ato postulatório foram preenchidos. Portanto, dentro dos pressupostos extrínsecos, então, que sirva de revisão aí, dentro dos pressupostos extrínsecos, a gente não analisa se a parte tem ou não tem o poder de recorrer. E repare que a gente não está nem falando se ela tem ou não o direito ao que ela alega ter. A gente está ainda no plano dos pressupostos, no exame de admissibilidade. Repare que são 3 momentos diferentes. Num primeiro momento, a gente vai analisar se existe o poder de recorrer, se o poder de recorrer foi exercido no modo correto e se tudo isso estiver correto, tivemos uma admissibilidade positiva. E então passaremos ao juízo de mérito, beleza? Então, no juízo de admissibilidade, a gente analisa se o poder de recorrer existe, depois a gente analisa o modo de exercício do poder de recorrer, e então, feita a admissibilidade positiva, fizemos o juízo de admissibilidade, aí a gente passa para o juízo de mérito. Aí Luana perguntou, caso falte alguma formalidade, pode abrir prazo para saneamento, certo? Sim, a regra é essa mesmo, e não é nem pode, é deve. Se estivermos diante de algum obstáculo formal para o conhecimento do recurso, e caso esse obstáculo possa vir a ser sanado, deve ser oportunizado que seja sanado o vício. É, por qual princípio? Qual princípio que vocês chamariam para justificar o poder, dever do tribunal de oportunizar que seja saneado? Olha aí, a Silvia já gritou aí, ó, primazia do mérito. Princípio da primazia da decisão de mérito. Os tribunais e os juízes devem se esforçar para julgar o mérito das questões que lhes são submetidas. Então, do mesmo jeito que o juiz, no primeiro grau, deve praticar atos necessários para evitar uma extinção sem resolução do mérito do processo, os tribunais também devem se esforçar para que o mérito dos recursos venham a ser julgados, em razão do princípio da primazia da decisão de mérito. Mas atenção, de que essa idade que estão se referindo, nem todas são possíveis de serem sanadas. Aquelas formalidades que não são possíveis de serem sanadas, não deve oportunizar, portanto, que se corrija. Por exemplo, se a parte fez um recurso sem postulação, não há o que ser sanado, não é a falta de algo de menor importância. Se a parte trouxe um recurso e nada fundamentou, não existe a possibilidade de emendar o recurso. O que nós estamos falando no âmbito da regularidade formal
é um requisito formal, é a juntada de um documento, é a falta de assinatura do advogado, é a falta da procuração do advogado nos autos, questões que sejam passíveis de serem corrigidos. Nada que importe em alteração do ato que já foi apresentado. Então, se você apresentou uma peça recursal mal redigida, não pode, em nome do princípio da primazia da decisão de mérito, oportunizar que você refaça o recurso, ok? Você não, vocês vão fazer direito, porque vocês vão redigir o recurso de vocês com a minha imagem, assim, infernizando o juízo de vocês, para não deixar vocês fazerem a bobagem. Só a parte contrária é que vai errar, e quando a parte contrária errar, não será dado ao tribunal a oportunidade, entregar a oportunidade da parte contrária refazer o ato que foi mal feito, tá bom? Pois bem, então, regularidade formal, e aí Lucas falou salvo tempestividade. Bom, dos pressupostos extrínsecos, vocês se lembram que o que eu disse é que a tempestividade não se brinca, não se transige. O tribunal pode relevar um aspecto formal se a questão for relevante para seu conhecimento. O tribunal, na falta do preparo, tem que intimar a parte para realizar o preparo. Se a parte não fez o preparo, a parte tem que ser intimada para recolher em dobro. Se a parte fez o preparo e fez a menor, ela vai ser intimada para recolher. Já no plano da primazia, não. Nossa, falei nada com nada, meu Deus. Já na tempestividade, não. A parte apresentou fora do prazo, acabou. Operou-se ali uma preclusão. E, eventualmente, até a preclusão máxima. Eventualmente, até aconteceu a coisa julgada. Se a parte contrária não interpôs o recurso, e nem você, deu-se a coisa julgada. Portanto, a tempestividade, muita atenção, o tribunal em circunstância alguma pode relevar a intempestividade, a não ser que a parte comprove que não praticou o ato processual por motivo de força maior. Não teve expediente forense, estavam suspensos os prazos em razão da pandemia, teve um apagão naquela localidade, por isso não foi possível, enfim. Não havendo prova no momento da interposição que justifique aquela aparente intempestividade, o recurso haverá de ser reputado intempestivo, tá ok? Bom, neste aspectos aí dos pressupostos extrínsecos, nós não vamos precisar nos alongar, porque tudo isso vocês viram na teoria geral e aqui não difere de tudo aquilo que nós já vimos na teoria geral, beleza? No ponto dos princípios, dos pressupostos intrínsecos, aí é que o bicho pega. Os pressupostos intrínsecos dos recursos especiais é que é uma dificuldade enorme, porque cada dia os tribunais criam pressupostos intrínsecos novos, porque todos os pressupostos intrínsecos novos criados pelos tribunais são filtros, na verdade, para a admissibilidade dos recursos. Quais eram os pressupostos intrínsecos gerais que eu falei na teoria geral? Quantos são os pressupostos intrínsecos, pessoal? Já estava aí pronto. Ó. Cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou impeditivo. Luana já estava no Ctrl+C pronto aí, só esperando para dar o Ctrl+V, porque sabia que a pergunta viria. Pois bem, são esses mesmos os pressupostos intrínsecos dos recursos. E lembrem-se que dentro dos pressupostos intrínsecos, a gente analisa se existe o poder de recorrer. Como eu estava falando agora há pouco, são 3 estágios que a gente percorre. Primeiro, quem recorreu poderia ter recorrido? Esta primeira pergunta são os pressupostos intrínsecos. Quem recorreu poderia ter recorrido? Aí alguém pergunta, mas por que a dúvida? Aí você vai dizer, primeiro, quem recorreu tem legitimidade para recorrer? Aí eu pergunto a vocês, quem tem legitimidade
para recorrer. Luana já deve estar no Ctrl+C pronto. Aperta o Ctrl+C, o Ctrl+V agora, Luana. Manda aí pra gente. Hein? Aí, ó, todos envolvidos, exceto o juiz. Ou seja, o perito pode, o escrivão pode, a testemunha pode? Partes de um terceiro prejudicado. Mais alguém? Não é bem assim. Pois é. Cuidado que você cria, as regras que se criam. Pois bem, aí, ó, Lucas complementou aí, ó. Partes, terceiro interessado, terceiro prejudicado e o Ministério Público. Excepcionalmente, o amicus curiae, que é excepcional, excepcional, excepcional. A regra é que podem interpor recurso as partes, o terceiro prejudicado e o Ministério Público naqueles casos em que lhe couber a intervenção no feito. Amicus curiae em caráter absolutamente excepcional. Amicus curiae só pode embargo de declaração e no incidente de resolução de demandas repetitivas, ok? Que o amicus curiae pode interpor recurso. Pois bem, a primeira pergunta então é: quem recorreu poderia ter recorrido? A pessoa pergunta por quê? Porque tem legitimidade? Tem, ele é parte no processo. Se ele é parte no processo, então ele tem legitimidade para o recurso. Mas o recurso que ele interpôs é cabível? Poderia ter interposto esse recurso? Pois bem, e sobretudo no plano do cabimento, dentro desse pressuposto do cabimento, vocês irão verificar que existem uma enormidade de filtros criados pelos tribunais superiores como forma de obstar o conhecimento dos recursos interpostos ao STJ ou ao STF. Considerando, quando se lê a Constituição, como eu falei agora há pouco, quando você lê a Constituição Federal, parece que o STF e o STJ tá ali para todo mundo. Parece que tem para quem quiser. Basta dizer que houve violação de lei federal que você pode ir para o STJ. Basta você dizer que houve violação da Constituição Federal que você pode ir para o STF. Na leitura constitucional, parece ser assim. Mas não é. E, de fato, não é para ser mesmo. Porque vocês imaginam, nós temos aí de acervo no Brasil entre 60 e 90 milhões de processos ativos no Brasil. E nós temos 11 ministros do STF. Imagina se todos os processos do Brasil pudessem chegar até o STF, o caos que não seria. Teríamos três instâncias, terceira instância. Primeira instância, a segunda instância, os tribunais, e a terceira instância, ou quarta instância, STJ, depois STF. Não é esse o propósito, como eu estava falando para vocês no começo da aula. E esse filtro, que aparentemente não está previsto na Constituição Federal, esse filtro ele é feito ou pela lei federal ou pela própria jurisprudência, através das suas muitas súmulas sobre o assunto. Existem muitas súmulas do STJ e do STF criando filtros de admissibilidade aos recursos especiais e recursos extraordinários, relacionados sobretudo à hipótese de cabimento. Eles fazem a seguinte forma, eles falam assim, olha, não cabe recurso especial na hipótese tal e tal e tal. Não cabe recurso especial se estiver discutindo tal questão. Não cabe recurso especial se contra a decisão couber recurso especial e extraordinário e você interpuser apenas o especial. Não cabe recurso especial se a decisão tiver três fundamentos e não apenas um. Recurso especial e recurso extraordinário, eu costumo brincar, é onde se separam as crianças dos adultos. É absolutamente mais difícil você elaborar um recurso especial e um recurso extraordinário. Requer uma técnica muito mais apurada. A apelação é absolutamente simples. A admissibilidade da apelação
é absolutamente simples, porque ele é de fundamentação livre, ele está vertido para a instância ordinária e, portanto, a elaboração de uma petição de apelação ela é extremamente simples. Agora, para a instância extraordinária, meus amigos, aí é muito mais difícil, requer muito mais técnica. Porque, como eu disse, as hipóteses de cabimento, sobretudo do recurso especial e extraordinário, elas estão delineadas, sobretudo, em súmulas. E essas súmulas, portanto, elas pegam aquela previsão da Constituição Federal absolutamente ampla para conhecimento do recurso especial e extraordinário e elas criam um filtro que faz com que pouquíssimos recursos especiais ou extraordinários que tenham sido interpostos consigam ser finalmente julgados pelo STJ ou STF. Lembra que eu falei para vocês? Dos recursos especiais interpostos na Bahia, 90% não passam no filtro da admissibilidade. Esses 90% decorrem desses filtros que são criados para impedir o amplo conhecimento dos recursos pelo STJ ou STF. É uma forma que os tribunais têm de fazer com que não seja toda e qualquer demanda que chegue ao STJ ou ao STF. Bora falar de alguns desses pressupostos intrínsecos que dizem respeito tanto ao recurso especial quanto ao recurso extraordinário. No roteiro de vocês, vocês vão dar uma olhadinha lá na página, deixa eu ver aqui, lá na página 7, página 7, isso. Abram aí a página 7 do roteiro de vocês. Deixa eu ver, alguém falou. Não, 7 mesmo, página 7. Lá na página 7, vocês terão aí pressupostos. Item 9, é isso mesmo. Página 7, item 9, que vocês vão ver aí os pressupostos. Eu estou vendo aqui agora que não tem nenhum sentido, inclusive. Tem o item 5, que trata de pressupostos, e tem o item 9, que trata de pressupostos também. Não tem necessidade desses dois tratamentos, não. Quero que vocês pulem aí no item 9, pulem repercussão geral, porque repercussão geral só diz respeito ao recurso extraordinário, tá? Aí na próxima aula eu vou tratar dos recursos específicos do recurso extraordinário. O que eu quero falar agora para vocês são os pressupostos gerais que dizem respeito tanto ao recurso especial quanto ao recurso extraordinário, ok? O primeiro deles aqui é o pré-questionamento. O primeiro deles é o pré-questionamento. Alguém, por gentileza, se disponha a explicar o que se trata pré-questionamento? Libere o áudio e fala para nós o que é pré-questionamento. Pode falar pelo áudio. Estamos ouvindo. Cadê essas coisas na apostila? Procura, amigo. Mentira, ó. Essa apostila tá uma bela de uma porcaria que eu vou ter que refazer. Podem começar. Melhor, eu mandei vocês irem para a página 7, mas isso também vai ter um bocado de vezes a mesma coisa. Que falei tantas vezes a mesma coisa. Ó. Abram aí melhor, então, na página 5, item 8. Página 5, item 8. Conteúdo do juízo de admissibilidade. Depois eu vou ter que refazer esse negócio. Está muito prolixa. Está muito prolixo esse roteiro e repete várias vezes a mesma coisa. Pré-questionamento. Alguém fala aí, ó. Bora. O que é pré-questionamento? Silvia, bora, cadê? Lucas, Tainá, cadê vocês? Cadê o resto aqui que tá num silêncio absoluto? Isabela, cadê Eric? Yuri, largaram aí, me deixaram falando sozinho e foram assistir Big Brother? Cadê Vânia? Cadê Rose? Marina? Letícia? Anderson? Cadê? Fala aí, quero ouvir vocês. Só eu que vou ficar falando?
para que seja objeto de apreciação da instância superior, necessidade de prévia apreciação do tribunal. Concordam? Arguição de violação de lei federal da Constituição, Anderson. Concordam? Cadê Silvia? Lisa? Cadê vocês? Concordam com isso? Alguém? Ninguém mais? Eu vou fazer o seguinte, ó, Luana. Isso, aí, ó, tem a matéria que tem que ser discutida anteriormente. A galera tá torcendo para Mapu. Deve estar próximo do que Lucas disse. Eu vou começar a fazer o seguinte, eu vou começar a mandar artigos para vocês lerem. Já que vocês não estão participando da aula e eu não estou conseguindo ver a cara de vocês, eu vou começar a mandar atividade para vocês responderem para a próxima aula, porque aí é uma forma que eu tenho de saber que vocês estão participando e que, digo, é uma forma que eu tenho de saber que vocês estão estudando e poderem participar da aula. Nada mais? Ninguém? Pré-questionamento? Muito bem. O pré-questionamento é um pressuposto intrínseco do recurso que está relacionada ao cabimento do recurso. Esse pressuposto ele foi desenvolvido no âmbito da jurisprudência, objeto de súmulas do STJ e do STF, e passou a ser expressamente tratado também no atual CPC, artigo 1025, também trata do pré-questionamento. O pré-questionamento é um pressuposto intrínseco que diz respeito tanto ao recurso especial quanto ao recurso extraordinário. O pré-questionamento, e vocês vão estranhar que quando vocês pesquisarem, vocês vão ver que antigamente escrevia-se pré-questionamento, junto sem o hífen. E desde o acordo ortográfico que passou a utilizar o pré-hífen questionamento. Até uma controvérsia se é correto mesmo esse hífen, esse acento, ou se o certo é pré-questionamento. Mas o fato é que na Bahia a gente fala pré-questionamento mesmo, e agora ficou tal qual a gente fala pré-questionamento e não pré-questionamento, como se fala lá no sul do país. Pois bem, o pré-questionamento, ele é um pressuposto intrínseco que diz respeito apenas ao recurso especial e ao recurso extraordinário. Não é pressuposto da apelação, desembargo de declaração, agravo de instrumento. E ele impõe que a questão que esteja sendo tratada no recurso especial e extraordinário, elas tenham sido previamente submetidas à apreciação do tribunal. Sempre que eu falo para vocês aquela ideia de pensar no curto, no médio e no longo prazo, eu falo isso pensando no pré-questionamento. Vocês não poderão acessar o STJ ou o STF se as alegações que você pretende levar no seu recurso especial ou extraordinário não tiverem sido previamente debatidas, arguídas no processo. Então, quando eu falo que vocês têm que pensar no curto, no médio, no longo prazo, e falo que lá na petição inicial você já deve colocar os fundamentos legais, constitucionais, é pensando no pré-questionamento. É para que não chegue lá na frente e venham dizer, mas hora nenhuma você suscitou essa violação. Como é que você vai agora pretender acessar o STJ ou o STF? Então, por isso é importante que no momento em que surgir a violação, ela seja arguída e aquela violação levada ao tribunal, caso tenha acontecido no primeiro grau, para que o tribunal tenha a oportunidade de se manifestar sobre ela antes de ir para o tribunal superior. Aquilo que você falou de já fundamentar as alegações de apelação, é isso mesmo. Na apelação, você não precisa alegar violação de lei federal. Você não precisa alegar na sua apelação violação da Constituição Federal. Sabe por que não precisa? Porque a apelação é um recurso de fundamentação livre. Porque na apelação,
o objetivo do tribunal é analisar a violação do direito subjetivo. O objetivo do tribunal, ao julgar a apelação, é fazer a justiça do caso concreto. Por isso, na sua apelação, você pode, por exemplo, apenas fundamentar no fato de que a prova analisada pelo magistrado foi mal feita, a análise da prova foi mal feita. Só que saiba que se você levar ao tribunal apenas a questão da má valoração da prova, meus amigos, é fim da linha. Do que restar decidido no tribunal, não vai poder ir para o STJ e nem para o STF. Porque o STJ e o STF estão se lixando para o caso concreto, porque eles não se prestam para julgar o caso concreto. Aí Luana falou, deve ser alegado isso nos embargos de declaração, certo? O senhor falou que isso é para isso também, nos embargos de declaração também é isso. Tainá e Tainã? Tainá e Luana estão corretas. Só que vocês precisam, antes de aventar a matéria nos embargos de declaração, vocês têm que ter levado a matéria ao conhecimento do tribunal, Tainá. Levar ao conhecimento do tribunal para que, se o tribunal não apreciar, é que você possa manejar os embargos de declaração. Portanto, os embargos de declaração, eles devem ser manejados diante, como vocês já viram, de uma omissão. Ou seja, eu aleguei, o tribunal não se manifestou. Logo, há uma omissão que eu pretendo e preciso que seja sanada. Bom, a ideia do pré-questionamento, então, impõe que tenha havido uma prévia arguição daquela violação do dispositivo de lei federal ou da Constituição Federal dentro da instância ordinária. Aquela suposta violação, isso é muito importante, não pode ser inaugurada apenas num recurso especial, num recurso extraordinário. Isso precisa ter sido objeto de um questionamento prévio. Não sei se eu perguntei isso a vocês na aula de embargos de declaração. Caso já tenha perguntado, vocês vão me responder com facilidade. Se eu tiver interposto apelação e na minha apelação eu tenha alegado violação de lei federal, por exemplo, e o tribunal, ao julgar a minha apelação, nada tenha dito sobre a violação de lei federal, o que fazer? Aleguei na apelação violação de lei federal. O tribunal, ao julgar a minha apelação, nada disse sobre a violação de lei federal. O que fazer? Embargos. Calma. Antes de ir para o STJ, Maria Rose, calma. Antes de ir para o STJ, nós temos que suscitar aquela questão no tribunal. Já que a gente precisa pré-questionar a matéria, antes de ir para o STJ, tem que falar, opa, tribunal, dá licença aqui, tem uma omissão. Eu aleguei na apelação violação de lei federal. O acórdão não apreciou essa violação de lei federal. E eu preciso provocar a análise desta violação de lei federal para que eu possa, se for o caso, ir para o STJ na sequência. Porque se eu for para o STJ neste momento, o STJ vai me perguntar, o tribunal apreciou essa alegação? Eu vou dizer não, não apreciou não. O STJ então vai me perguntar, e ao não apreciar, você provocou ele a apreciar a matéria através de embargos de declaração? Você vai dizer, não, eu não provoquei. Então, amigo, desculpe, mas sua matéria não está pré-questionada e as portas, vai fechar a porta na sua cara. Cenário, então. Interpus apelação, aleguei violação de lei federal. Tribunal não apreciou a minha alegação de lei federal. Embargos de declaração para que aprecie a violação de lei federal. Só antes de eu seguir, tem uma pergunta aqui. Não precisa fazer nada se eles não analisarem, pois o CPC já considera pré-questionado e levado ao material. Será? Mas repare, eu levei na minha apelação,
mas não foi apreciado. E aí, está pré-questionado? A resposta ainda é não. Porque antes disso, Luana, eu preciso ainda opor embargos de declaração. Eu preciso tentar que a omissão seja sanada. Então, embargos de declaração para o tribunal, então, apreciar aquela violação de lei federal que foi alegada na apelação. Mas acontece muito do tribunal analisar os meus embargos de declaração e falar, não vejo nenhum fundamento para os seus embargos de declaração. Portanto, conheço e rejeito os embargos de declaração. O tribunal apreciou a alegação de lei federal? Apreciou? Não. A matéria está pré-questionada? Presume-se em. E aí? Sim. Quem mais? Está pré-questionada a matéria? Caso eu tenha interposto apelação, o tribunal não tenha se manifestado, eu tenha oposto embargo de declaração e o tribunal ainda não tenha se manifestado. Ou eu tenho que embargar de declaração até o miserável apreciar a minha alegação. Eu tenho que opor 2, 3, 4, 5 embargos. Vai apreciar sim a matéria porque eu quero ir para o STJ e só posso ir para o STJ se a matéria tiver sido apreciada pelo tribunal. E aí? Não presume-se desde já, não precisa ser apreciado. Pois muito bem. Essa resposta, que para vocês parece muito simples, essa resposta foi objeto de uma controvérsia abissal à luz do velho CPC, de uma dúvida gigante à luz do velho CPC. Porque nós tínhamos duas súmulas, ou melhor, ainda temos, porque o STJ ainda não cancelou a súmula. Nós temos dois entendimentos acerca do que é pré-questionamento. Um era o entendimento do STJ, o outro era o entendimento do STF. Cada um tinha uma compreensão diferente do que era o pré-questionamento. Para o STF, estava pré-questionada a matéria se a parte provocasse e o tribunal não se manifestasse. Para o STF, pré-questionamento encerrava na provocação. Expliquei, né? Para o STF, o pré-questionamento ele se exauria na provocação, exauria-se no questionamento. Para o STJ, não. O STJ exigia não só que a matéria tivesse sido questionada, como se tivesse sido resolvida. Dizia o STJ, eu não posso julgar uma violação de lei federal que não foi apreciada. Eu não tenho como dizer que a matéria está errada se a matéria não foi apreciada. O que o STJ entendia na súmula 211 era o seguinte, ele falava, se não houve a apreciação da matéria, eu, STJ, não posso julgar. Eu só posso julgar as violações que foram expressas, que foram analisadas. Se não houve análise, eu, STJ, anulo o processo e mando o tribunal apreciar. Vai, tribunal, vai apreciar sim. Depois que você apreciar, é que eu, STJ, vou poder dizer se aquela sua apreciação, se aquela sua interpretação está certa ou se está errada. Mas antes que você diga qual é a sua interpretação, a sua aplicação da lei federal, eu não posso analisar sem que você tenha analisado previamente. Então, para o STJ, não havia o pré-questionamento apenas se tivesse havido o questionamento. Ele exigia o questionamento e a solução do questionamento. Por outro lado, o STF, na súmula 356, dizia o seguinte, não, basta que a parte tenha feito um questionamento para a matéria ter sido dada por pré-questionada, mesmo que o tribunal não tenha resolvido aquela controvérsia. Para o STF, eles dizem, bom, a parte fez a parte dela, né? A parte suscitou a controvérsia, o tribunal não apreciou. A parte opôs embargo de declaração e o tribunal ainda não apreciou. Daqui que eu vou apreciar. Para mim, considero que está pré-questionado, é o tal do pré-questionamento ficto, considero que está pré-questionada a matéria, venha para cá que eu vou analisar como se tivesse sido apreciado pelo tribunal. Não foi, mas é como se tivesse sido apreciado.
Este entendimento prevaleceu no novo CPC. O novo CPC adotou a ideia, no artigo 1025, de que se a parte tiver alegado a violação de lei federal ou constitucional, o tribunal não tivesse manifestado e a parte tiver provocado por embargo de declaração, considera-se pré-questionada a matéria. Beleza? Mesmo que não tenha sido objeto de decisão pelo tribunal. Pois bem, e aí que entra o pré-questionamento ficto. E ainda eu disse também que a questão do voto vencido, falei na última aula também isso. Muitas vezes, no nosso sistema, inclusive no novo CPC expressamente, disse que o voto vencido ele tem que ser sempre apresentado. Se ficou 2-1, nas hipóteses em que não tem ampliação de quórum, ficou 2-1, ou tem havido ampliação de quórum e ficou um 4-1, este um que perdeu, ou os dois que perderam, precisam apresentar o seu voto de divergência. É dizer, aonde foi que eles não concordam. Se a matéria, essa violação de lei federal ou constitucional, não tiver sido apreciada no acórdão, mas estiver apreciada no voto vencido, a matéria considera pré-questionada. A matéria considera-se pré-questionada, ok? Bom, o pré-questionamento, então, atualmente, a gente pode dizer é que há uma necessidade das partes provocarem a apreciação da violação de lei federal ou da Constituição Federal dentro da instância ordinária, que isso não pode não pode surgir apenas a quando da interposição do recurso especial ou do recurso extraordinário. Caso a instância ordinária não tenha apreciado essas arguições, cabe à parte, então, opor embargo de declaração. Preenchido este percurso, considera-se pré-questionada a matéria e você, então, pode interpor o seu recurso para instâncias extraordinárias. Ok? Beleza? Segundo pressuposto intrínseco relevantíssimo. Inclusive, para vocês terem ideia, rolou até esse meme. Você não sabe por que o coronavírus não chega no STJ? Porque ele não passou pela súmula 7. Porque ninguém passa pela súmula 7 do STJ. Essa súmula 7 do STJ, famosíssima súmula 7, e ao STF corresponde ao 279 do STF, ela fala o seguinte: ela sintetiza tudo o que eu falei para vocês no início da aula e na aula sobre teoria geral de recurso. Considerando, olha, se tem uma coisa importante para vocês aprenderem hoje é isso. Pelo amor de Deus, preste atenção. Sacodem na cadeira aí, toca o seu irmão para fora do quarto, bebe essa água e preste atenção. Se tem uma coisa importante para aprender, é isso. A imensa maioria dos recursos especiais e extraordinários não chegam no STJ e no STF exatamente por este motivo. Prestem atenção. Falei algumas vezes, vocês já devem estar cansados de ouvir que o Tribunal Superior não serve para análise das questões inerentes ao caso concreto. Os tribunais superiores não analisam a justiça do caso concreto. Os tribunais superiores, eles não analisam a alegação de violação ao direito subjetivo da parte. Certo? Certo. Se os tribunais superiores não fazem a análise do caso concreto, os tribunais superiores não podem analisar as circunstâncias de fato e de prova do processo, porque a análise dos fatos e da prova do caso concreto servem apenas para fazer bem a justiça do caso concreto. Os tribunais superiores não discutem questões de fato. Os tribunais superiores só analisam questão de direito. Você não pode ir para o STJ ou para o STF
pretendendo a reapreciação de um fato ou de uma prova do caso concreto. Isso é algo elementar e de absoluta importância. Muitas pessoas não se dão, muitos advogados não se dão conta ou não têm essa noção de que o Tribunal Superior não pode analisar fatos e provas e erram já no início da elaboração dos recursos e deixam transparecer de maneira clara que a pretensão do recurso envolve a necessidade de uma reapreciação dos fatos. A depender da forma como você expõe a causa de pedir do seu recurso, o seu recurso não vai passar pelo filtro de admissibilidade. Porque se vocês demonstrarem que para analisar o caso concreto precisa analisar os fatos do processo ou as provas do processo, o Tribunal Superior não vai analisar o seu caso. Então tem muita gente que faz um recurso e fala: Tribunal Superior, olha que absurdo que fizeram no caso concreto. Aí a pessoa aprendeu o beabá e pensou assim: não, opa, eu tenho que alegar violação de lei federal. Aí fala assim: Tribunal Superior, olha que absurdo, a lei federal foi violada. Olha só como é que ela foi violada. Neste documento, que bonitinho. Neste documento aqui, neste documento, está provado que... Opa, documento? Prova? Não pode. Não, o Tribunal Superior não pode analisar documento. O Tribunal Superior não pode analisar prova. Então você não pode pedir ao ministro para analisar a folha tal do processo onde tem um documento. Você não pode levar o ministro para analisar a ata de audiência onde constou determinada circunstância, porque isso é questão de fato e de prova que não pode ser objeto de recurso especial e recurso extraordinário. A alegação tem que ser toda em tese. Falei até sobre isso aí, ó. Silvia tá me lembrando do robô, que você não pode falar a palavra prova. Uma brincadeira que Fred faz nas palestras, de que os robôs, até aperfeiçoarem os robôs que fazem as admissibilidades, você deve evitar a palavra que contém a prova. Ah, comprova, aprova, reprova. Nada disso, porque bateu a palavra prova, é enorme a chance do seu recurso não ser admitido, porque os tribunais superiores têm uma verdadeira tara pela súmula 7 e a súmula 279 do STF e do STJ, né? No sentido de que não pode recurso especial e extraordinário para discutir circunstâncias de fato e circunstâncias de prova, ou, como dizem, o revolvimento do contexto fático probatório. Bom, isto posto, como que eu irei discutir violação de lei federal se eu não posso analisar o caso concreto? Repare, olha, preste atenção, isso não é fácil. Não é que não possa ser analisada as circunstâncias do caso, mas pode ser analisado as circunstâncias do caso que tiverem sido objeto de apreciação do tribunal. Você não pode pretender que ele analise circunstâncias de fato e circunstâncias de prova que não tenham sido reconhecidos como existentes no acórdão recorrido. Vou dar um exemplo. Imagina que a testemunha tenha dito o seguinte: perguntada se conhecia o autor, a testemunha disse que não se recorda. E aí, na decisão, o juiz falou que a testemunha, não é que a testemunha disse que não conhece, a testemunha disse que não se recorda. Se a testemunha disse que não se recorda, a gente não pode, então, concluir que ela não conhece a parte. E que, por isso, a testemunha na conclusão de que o autor, então, não fazia jus àquilo que ele alegava fazer jus. E, por isso, julgou procedente o pedido. E aí você interpôs a sua apelação e falou: tribunal, como é que uma testemunha diz que não se recorda se conhece o autor, se o fundamento base da demanda
exigiria que a testemunha conhecesse o autor. O autor disse que aconteceram os fatos da maior gravidade, que todos viram durante 2 horas e que isso foi amplamente conhecido e que foi uma circunstância. Como é que a testemunha disse que não lembra se conhece o autor? Ora, se tivesse acontecido o fato, tribunal, é claro que a testemunha teria reconhecido o autor. Ela não poderia ter dito que não lembra do autor. Ora, se ela era a única testemunha e a única testemunha que poderia provar o fato diz que não se recorda se conhece o autor, ora, tribunal, a sentença está errada. A sentença, portanto, fez uma valoração muito equivocada da fala da testemunha. Desta fala da testemunha deveria ter levado à conclusão, então, de que o autor não fez prova da sua alegação. Beleza? Isso eu posso discutir nesta forma dentro da apelação. Porque a instância ordinária, a justiça do caso concreto, é um recurso sem fundamentação vinculada, de fundamentação livre. Posso discutir isso. Aí vem um tribunal e vai analisar o caso concreto. Vai pegar a ata de audiência e vai dizer lá. A testemunha disse que não se recorda. O tribunal vai dizer, olha, eu acho que o autor tem razão. Vou dar um exemplo aqui. Vai dizer, acho que o autor tem razão. Eu acho que se a testemunha disse que ela não se recorda, o fato em si era um fato que não teria como a testemunha não se recordar. O fato foi grave demais, a testemunha teria se lembrado sim do autor se verdadeira fosse a tese do autor. E por isso concordo com o recurso do réu e acolho a apelação e vou julgar o pedido improcedente. Tendo julgado isso, reparem que eu não tenho mais nada para ir para o STJ. Como é que eu vou para o STJ agora para discutir se a testemunha disse ou não disse? Se aquilo que a testemunha disse está certo ou se está errado? Porque para desdizer o que foi dito pelo acórdão, pressupõe, no mínimo, que analise a ata de audiência, as outras circunstâncias fáticas, para dar o peso necessário àquela testemunho, para saber extrair dali, daquele testemunho, qual foi a verdade. Portanto, esta é uma argumentação que encerrou na instância ordinária. Mas imagine que o acórdão tenha dito a seguinte coisa: testemunha, o autor não tem razão que ele alega. O autor não tem razão do que ele alega porque esta alegação que o autor faz não poderia ter sido provada por testemunhas. Essa alegação, a lei manda que seja por documentos. Em razão do valor do contrato, não poderia ter sido alegado por testemunha, e sim por documentos. Temos aí um fundamento para um recurso especial? Temos, é totalmente diferente do outro cenário. Agora eu vou discutir, peraí, o tribunal está dizendo que não era possível prova testemunhal nesse caso? É possível prova testemunhal sim. O artigo que diz que é vedada a prova testemunhal para prova de contratos acima de 10 salários mínimos, ele fala, sei lá se é 10 salários mínimos, mas acho que é 10 salários mínimos. Esse caso, o contrato era de 3 salários mínimos. Repare que para analisar isso, nós não estamos discutindo o que a testemunha disse. Nós estamos discutindo o cabimento ou não da prova testemunhal para esse caso. Repare, então, que a ideia de revolvimento do contexto fático probatório é uma análise que tem que ser feita caso a caso. Ou você está, e aí eu botei aqui algumas hipóteses em que saem dessa regra geral de que não pode discutir prova. E nessas circunstâncias, nessas 6 circunstâncias que estão no roteiro aí, é possível que se analise a prova que foi produzida não no sentido de uma revaloração. Ah, não, eu acho que a interpretação correta da prova testemunhal não é essa. A prova correta, a interpretação correta deve ser aquela outra. Bom, o que eu quero para vocês nesse momento? A gente vai precisar desenvolver isso melhor, porque isso não é fácil, não, tá? É difícil explicar isso, ainda mais aqui em EAD, sem ver cara de vocês, é difícil de explicar. Mas é o seguinte, o que eu quero para este momento, para a gente daqui a pouco encaminhar para outras questões, o que eu quero para vocês nesse momento é que vocês fixem a regra geral de que não cabe
recurso especial e extraordinário para que pressuponha a reapreciação dos fatos e da prova. Você não pode falar assim, ministros, eu tenho razão, veja o que o perito disse. O tribunal vai dizer, eu não posso ver o que o perito disse. Ministros, eu tenho razão, veja que o documento de folha... Ele vai dizer, eu não posso ver o documento de folha. Ministros, eu tenho razão, vejam o que a parte disse no depoimento pessoal. Eu não posso ver documentos, provas, fatos do processo. Eu posso analisar violação de lei federal, STJ, ou violação da Constituição, STF. Então você está me dizendo, outro cenário agora, você está me dizendo que a prova testemunhal foi indeferida à sua produção? Opa, temos aí uma violação de lei federal. Indeferiu a produção de provas? Temos um fundamento, inclusive, para violação constitucional. Violou o devido processo legal, direito de defesa, mas eu não posso analisar as circunstâncias do caso concreto. Difícil explicar isso, né? Ainda mais vocês aí, o Tabarril mesmo, nunca falou. Difícil explicar isso sem estar junto de vocês para explicar. Eu vou dar um exemplo. Não, de jeito nenhum. Ave Maria, bem curtinha. De jeito nenhum. Recurso especial extraordinário, Lucas, dá um trabalho miserável. Se você fizer uma peça curtinha, ele não vai nem passar. O que é uma pena, viu? O que é uma grande pena. A gente acaba, por tantas exigências dos tribunais superiores, a gente precisa acabar falando muito mais do que seria o adequado. Aqui no Brasil, nós somos levados a escrever muito para ir para os tribunais superiores, porque os tribunais superiores são extremamente exigentes. E é um paradoxo, porque do mesmo lado que os tribunais superiores estão extremamente abarrotados de serviço, eles têm exigências muito elevadas quanto à fundamentação da sua petição. Então, para você conseguir fazer chegar, você tem que fundamentar muito profundamente o seu recurso, o que peca pela objetividade, o que é uma grande pena, né? Mas o ideal, Lucas, é que... Peguei ranço do STJ. Mas o ideal, Lucas, é que diga-se tudo do mais objetivamente possível. Mas precisa dizer muita coisa para ir para o STJ ou para ir para o STF, tá? O que muda é que não tem a historinha, mas a historinha é outra. A historinha que você vai ter que levar para o STJ é uma historinha diferente da que você tem que contar no Tribunal de Justiça, por exemplo. É a forma de argumentação. O objeto do seu recurso é diferente, né? Você tem que demonstrar, como eu disse lá, você tem que se fazer de defensor da lei infraconstitucional ou da Constituição Federal. Quando você vai para o STJ, por exemplo, você não pode dizer assim, olha que absurdo, meu cliente foi prejudicado, olha que absurdo o caso concreto. Esquece isso. Você vai para o STJ dizendo, STJ, olha que absurdo que fizeram com o Código Civil lá embaixo, mais precisamente o artigo tal do Código Civil. A controvérsia que trouxe o recurso especial para cá, ela versava sobre uma relação entre pessoas, eram vizinhos e que, portanto, eles agiram assim, assim, assado, construiu um muro, abriu janela e tudo mais e tudo mais. E lá no tribunal, o Tribunal de Justiça, ele falou o seguinte, olha, mesmo que a parte abra uma janela sem respeitar a distância mínima do Código Civil, caso se trate de um imóvel caso se trate de alguém de baixo poder aquisitivo, é permitido. Vou criar um exemplo aqui, acabou de sair da minha cabeça isso, viu? Que a regra do Código Civil, do direito de vizinhança, que fala que a construção de uma janela que devasse o imóvel do vizinho, que esta regra do Código Civil não se aplica
aos imóveis de baixo padrão construtivo ou em locais, em comunidades mais pobres, vamos dizer assim. Aí você vai para o STJ dizendo, STJ, olha a interpretação que ele deu para o artigo tal. Aqui no caso, de fato, é uma comunidade mais simples, são pessoas pobres mesmo e tudo mais. E ele disse que não se aplica o artigo tal na circunstância tal e tal e tal e tal. Repare que não sou eu que estou lhe dizendo que se trata de uma comunidade pobre. Não, eu não estou lhe pedindo para analisar os autos do processo e concluir que é uma comunidade pobre. Está no acórdão isso. O acórdão disse, em caso se tratando de uma comunidade pobre, não se aplica o artigo tal do Código Civil. Eu não estou lhe exigindo revolvimento de nada. O contexto fático probatório está posto no acórdão. Eu só quero que analise o acórdão então e diga: o fato de ser comunidade pobre impede ou afasta a aplicação do Código Civil do artigo tal? Eu entendo que não, mas o tribunal entende que sim. Você, tribunal STJ, concorda com isso? Repare que a argumentação, eu não posso fazê-lo procurar nos autos se trata de uma comunidade pobre ou não. Por quê? Porque isso já está no acórdão. Este fato já está reconhecido como existente no acórdão e que, por isso, eu não exijo o revolvimento do contexto fático probatório. Eu não estou perguntando, mas é pobre mesmo ou não é pobre? Esse bairro é uma comunidade pobre ou não é uma comunidade pobre? Analise... Não, eu não falei isso. O acórdão disse, é uma comunidade pobre. Eu concordo, é uma comunidade pobre. A discussão que tem é, o código, ele pode ser excepcionado para a comunidade pobre ou não pode. Ponto. Percebe a diferença? Então, pergunta aqui. Professor, exemplarmente ou exemplificativamente, melhor. Caso haja uma violação da norma infraconstitucional ou constitucional e haja súmula que prevê a pacificação da matéria violada, contudo, as instâncias ordinárias transgrediram a vinculação da súmula, haverá interposição de recursos extraordinários? Ou seja, a pergunta dele é: cabe recursos especiais, extraordinários, em face de decisão que diz respeito à súmula? Sim, sim. Cabe recurso extraordinário caso a decisão recorrida tenha violado uma súmula. Mas nós veremos na próxima aula que não existe, dentro das hipóteses de cabimento do recurso especial, não existe lá, cabe recurso extraordinário ou recurso especial quando a decisão recorrida violar súmula. Você verá que não existe isso na Constituição Federal. Não existe. Cabe recurso especial que violar súmula. Você sabe por que não existe isso? Porque é o seguinte. A súmula, ela está assentada em algo. A súmula de jurisprudência, ela é uma convergência da jurisprudência do tribunal em torno de determinada matéria. E aquela matéria, inclusive por ter sido levada à apreciação do Tribunal Superior, aquela matéria está assentada numa questão de direito. O que a súmula fez então? A súmula pacificou a correta interpretação ou aplicação daquele dispositivo de lei federal ou constitucional. Se uma decisão violou a súmula, se a decisão está em desacordo com a súmula, em última análise, a violação é da lei federal que está pacificada numa súmula. Então, se você quer ir para o STJ porque a decisão é contrária a uma súmula, o seu fundamento não é que a decisão violou a súmula. A decisão violou a lei federal cuja interpretação correta está pacificada numa súmula. Entende? Qual é o fundamento do seu recurso especial? Não é violação de súmula, é violação da lei federal, cuja interpretação está pacificada através de súmula. Toda súmula assenta em algum dispositivo de lei federal ou constitucional que lhe deu suporte. Então, quando você pesquisar uma súmula, você vai verificar que a súmula foi criar uma controvérsia em torno da lei federal ou da Constituição.
Quem foi violado, então, portanto, foi o dispositivo de lei federal que deu ensejo àquele enunciado de súmula. Essa questão de súmula é complicado, o Lucas está perguntando aqui. Essa questão de súmula é complicado. Por um lado, é uma forma de legislar, por outro lado, mitiga o livre convencimento motivado. Temos várias questões para discutir a partir dessa sua ponderação. Não é forma de legislar, tá? Precisa botar os pingos nos is, porque poder judiciário não tem competência legislativa. Só quem pode legislar, de fato, é o legislador. Alguns precedentes obrigatórios deles se extraem normas gerais e abstratas como se extraem da lei. Mas a forma de criação dessas normas gerais e abstratas, elas são extremamente diferentes das normas gerais e abstratas que estão previstas em lei. Um precedente não é formado com devido processo legislativo como é construída uma lei. Então, os tribunais não legislam. Essa aí não pode ser dito isso impunemente. Não legislam. A segunda questão: quem disse que existe livre convencimento motivado? Quem falou que juiz é livre para decidir? O juiz não é livre para decidir, não. Você acha que o juiz pode decidir de acordo com a sua liberdade? Seria um ato chama-se de solipsismo, assim, eu posso julgar de acordo com as minhas impressões pessoais, de acordo com as minhas convicções de mundo, desde que eu encontre um fundamento racional para essa minha alegação? Independe do juiz. Nenhum juiz é livre para decidir de acordo com as suas convicções. O juiz não pode decidir de acordo com as suas opiniões pessoais. Quem faz uma crítica extremamente contundente a isso é Lênio Streck. Eu vou mandar um artigo, os artigos dele são muito densos, a coluna no Conjur dele é sempre muito boa. Eu vou mandar uma crítica, uma coluna que ele fez, que é bem interessante sobre essa questão do livre convencimento. E a gente não pode mais dizer que o juiz é livre para decidir. Dentro, inclusive, da ideia de precedentes, no que ele é muito contrário, inclusive, a essa ideia de sistema de precedentes, mas dentro da noção de precedentes, então, fica muito claro que o juiz não é livre coisa nenhuma. O juiz tem que decidir conforme o direito. Ele não tem liberdade de escolher qual a solução que ele vai dar. A solução que ele vai dar tem que ser a solução do direito. E dentro de um sistema de precedentes, ó dó, goste ou não goste, juiz, aplica. Ah, mas eu não concordo. Aí é problema seu. Aplique o entendimento. Porque o direito não pode ser o direito individual. Cada um tem o seu, cada um cria o seu direito. O juiz cria o direito do caso concreto, mas essa criação do direito do caso concreto não vem da cabeça dele, vem da ordem jurídica, e os precedentes estão na ordem jurídica. Então, se existe um precedente que que impõe determinado padrão decisório, cabe ao juiz criar a norma individual do caso concreto a partir daquele precedente obrigatório. Ele vai pegar o precedente obrigatório e vai criar a norma para o caso concreto. Mas ele não tem absolutamente nenhuma liberdade para decidir entre a aplicação do precedente obrigatório ou não. Lucas, tem pergunta aqui, eu vejo como um problema o entendimento minoritário de certas questões. Se há uma maioria, existe uma minoria. Até quando o entendimento será sempre o do maior? Nem sempre a maioria está correta. Quando nós tratarmos de precedentes obrigatórios, a gente vai tratar sobre essa questão. Mas o que eu posso antecipar é que o novo CPC ele não deseja maioria nem minoria. Enquanto tiver maioria, enquanto tiver minoria, a gente tem divergências. O novo CPC impõe a unidade. O novo CPC diz que a jurisprudência deve ser una. A jurisprudência não é do julgador A ou do julgador B. A jurisprudência deve ser a jurisprudência do tribunal. E, portanto, o tribunal deve trabalhar para que o tribunal tenha uma jurisprudência sobre a matéria. E qual vai ser a jurisprudência do tribunal sobre a matéria? A jurisprudência da maioria.
a minoria não a minoria que restar vencida, portanto, naquela tese, paciência, tem eficácia vinculante para todos aqueles que integram o tribunal. Não cabe aqui atos de rebeldia para dizer não, mas o direito, quem disse o direito sou eu. Não, senhor, não cabe mais dentro do Estado democrático de direito termos diferentes soluções para casos idênticos. E precisamos de um mínimo de segurança jurídica, de isonomia, de modo que as decisões que forem ser aplicadas para um devem ser aplicadas para todos. Né? E isso só se combate no momento em que a gente impede e evita que tenhamos diversos entendimentos sobre a mesma questão. Goste ou não goste, é uma imposição do novo CPC a pacificação. E a pacificação acontece a partir do voto da maioria. Em algumas circunstâncias, inclusive, maioria qualificada. Para a formação do IRDR, do IAC, por exemplo, tem que ter maioria qualificada. Formou o precedente, pacificou a matéria, acabou. Ah, mas eu sou contra. Beleza. Enquanto não mudarem as circunstâncias, aquele precedente vai prevalecer. Se em algum momento houver uma circunstância, mudança de circunstância, mudança de lei, mudança da sociedade, uma pandemia, alguma coisa que justifique a mudança, aí então a gente pode revisar o precedente. Beleza? Voltando então, cadê? 9h30. Vamos só terminar isso então de reexame de fatos e provas para nós terminarmos. Bom, vocês vão precisar ler, vocês vão precisar estudar. Peguem esse período que recurso especial extraordinário é imprescindível o estudo. Eu vou até mandar uns artigos para vocês lerem também durante esse período. Bom, a regra então é: não cabe recurso especial extraordinário para o reexame de fatos e provas. A essa altura você já tem que me responder. Por que não cabe recurso especial ou recurso extraordinário? Por que não cabe reexame de fatos e provas na instância especial extraordinária? Me respondam aí. Por que não cabe reexame de fatos e provas? E não venha dizer porque existe súmula 7279, não. Por que não cabe o reexame de fatos e provas? Porque julga-se de maneira objetiva. O Lucas já respondeu aí. Porque não interessam as circunstâncias do caso concreto. É isso mesmo. As circunstâncias do caso concreto são irrelevantes abstratamente para análise do caso concreto. O que leva-se para o tribunal é nem liga para o seu problema. Não vai escrever isso em lugar nenhum, pelo amor de Deus, viu? Ninguém pode escrever isso, não. Mas as circunstâncias do caso concreto não são relevantes para o julgamento no âmbito do STJ ou no âmbito da STF. Eu estou tratando assim, de maneira simples, porque é o pensamento da maioria. Mas tem muita gente que diz que não. As circunstâncias do caso concreto podem sim ser levadas em consideração, de que seria apenas um pressuposto de admissibilidade, mas para esse momento eu não vou confundir mais a cabeça de vocês, não. Então fiquem com a regra de que, de fato, não cabe reexame de fato e nem prova no âmbito do STJ e nem no âmbito do STF, porque lá a preocupação é a violação do direito e a uniformidade da interpretação em torno do direito. E para fazê-lo, não pode levar em consideração as circunstâncias do caso concreto. Porque se ele tiver que levar as circunstâncias do caso concreto, ele não vai ter como julgar algo que vai valer para todo mundo. Ele não vai fazer um julgamento, vamos dizer assim, abstrato. Ele vai estar julgando o caso concreto e depois não teria como fazer replicar em outros casos. Enfim. Eis aí o reexame de fatos e provas, súmula 7 e do súmula 279 do STJ. Súmula 7 do STJ e 279 do STF. Bom, bora ficar por aqui, que hoje foi pesado, mas eu quero que vocês estudem isso. Eu vou mandar artigo para vocês lerem, porque isso é bastante importante e é pressuposto para a compreensão do recurso especial e do recurso extraordinário. Dúvidas? Alguma questão? Isabela? Tá quietinha? Alguma questão? Deixa eu ver aqui.